Que alegria, sexta-feira, final de semana, que o sol da justiça esteja brilhando na sua vida, no seu coração. E hoje é a nossa última ministração do tema dessa semana, produzindo frutos dignos de arrependimento. Você já percebeu que todos os dias o Senhor está trazendo palavras de alinhamento, de conserto, de referencial para a nossa vida? Sabe por quê? Porque Ele quer nos levar para um tempo de abundância. E quando você tem entendimento e discernimento da sua vontade, da sua verdade, você vai viver a vida de Deus para você. Vamos abrir nossas Bíblias? Vamos lá? No livro de 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, na 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, um versículo bem forte, que diz assim, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu vou ler o 11 também. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. E a nossa palavra do dia: a tristeza segundo Deus. A gente conversou ontem aqui sobre descortinar o falso arrependimento. Se existe um falso, é porque existe um verdadeiro. O falso é o remorso. E o verdadeiro e genuíno arrependimento, ele é necessário para que nós possamos adentrar em níveis maiores no Senhor, para que nós possamos voar, como eu falei da águiazinha ontem, né? Da gente realmente, se o Senhor nos soltar da penha, a gente bater as nossas asas com força, até que nós consigamos, então, ter força para que as nossas asas, a gente possa empreender os nossos voos junto com o Senhor. Isso é tão importante. E quando a gente pensa na tristeza, nas várias situações que a gente vive, nos vários momentos e que muitas vezes são promovidos pelo céu. Aí você diz, mas Mônica, Deus não é um Deus ruim, não é um Deus que cuida da gente, que nos ama sim, mas aquele que ama, corrige. O pai que ama o seu filho corrige, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez esse momento de tristeza, porque existe uma coisa bem interessante na tristeza. Quando a gente está triste, a gente fica mais mansinho, a gente fica mais querido, a gente fica mais flexível, a gente fica mais reflexivo. É uma verdade. Então Deus muitas vezes permite situações. Tanto que o versículo diz aqui, ó, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Meu Deus do céu, deu um nó aqui agora. Ou seja, segundo Deus. A tristeza do mundo, meu querido, aquela tristeza, ela produz morte. Aqui eu quero falar de duas pessoas, de Judas e de Pedro. Aqui nós vamos ter dois testemunhos vivos entre remorso e arrependimento genuíno. Quando Judas vendeu Jesus por aquelas 30 moedas de prata, quando ele se deparou com o que ele tinha feito, porque a gente falou ontem, o remorso, ele até causa um certo tipo de espanto na tua vida, mas não gera uma atitude de mudança. E Judas, ele teve um remorso tão grande naquele momento. Você viu que o versículo 10 ali do capítulo 7 de 2 Coríntios diz o quê? Que a tristeza do mundo, ela produz morte. Então o remorso, o que ela fez na vida de Judas? Judas foi lá, pegou, jogou as 30 moedas de prata na frente dos escribas, lá dos sacerdotes, e foi lá e acabou com a própria vida. Por quê? Porque o remorso, o genuíno arrependimento, ele te leva para um lugar de conserto. O remorso, ele te leva para um lugar de culpa, ele te leva para um lugar de acusação, ele te leva para um lugar, muitas vezes, de tô nem aí, entendeu? Por quê? Porque remorso não é algo verdadeiro, não é algo real que mexe com as tuas estruturas. Então, Judas foi lá e se suicidou. Por quê? Porque a tristeza do mundo produz morte. E ele terminou com a sua história de uma forma muito triste. E agora falando de Pedro. Pedro foi lá e Pedro, ele era muito precipitado. Ele chegava e dizia, eu vou contigo até a morte, E Jesus olhou para ele muito mansamente e disse, Pedro, meu amigo, quando cantar, antes que acabe o dia, quando o galo cantar pela terceira vez, você já terá me negado pela terceira vez, meu querido. Quando o galo cantar, você terá me negado por 3 vezes. E Pedro disse, não, eu não vou fazer isso e tal. Aí no meio da madrugada, o galo canta. E pela terceira vez, Pedro nega Jesus. E quando Pedro nega Jesus e ele se depara
pela terceira vez, negando a Jesus, ele teve um baque. Mas a história dele foi diferente da de Judas, porque ele se arrependeu de uma forma extremamente profunda. Aquela tristeza que estava no coração de Pedro era uma tristeza promovida pelo Espírito Santo de Deus. E foi tão tremendo que Pedro se arrependeu de uma forma tão abundante que a vida dele nunca mais foi a mesma. Tanto que quando Jesus ressuscitou, olha o amor do Senhor por nós. Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim, ó: avise a todos e a Pedro. O único nome que ele mencionou foi o nome de Pedro, porque Pedro, ele tinha se arrependido verdadeiramente, e ele disse para Pedro: tu és Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Pedro naquele dia se tornou o primeiro apóstolo da igreja primitiva. Meus amados, então quando Deus permite essas situações, não é para nos destruir, muito pelo contrário, porque o que nos destrói é a tristeza do mundo, o que nos destrói é a morte que vem do mundo, a morte que vem pelo uso de drogas, pelos vícios, a morte que vem pela prostituição, a morte que vem por tantas coisas que nos desalinham da vontade de Deus. O remorso vai fazer com que você volte a incorrer no mesmo erro, mas o arrependimento, ele gera atitudes de transformação, mudança de mente. O que a palavra de Deus diz? Mas renovai-vos pela transformação do quê? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. O arrependimento de Pedro transformou a sua história. O remorso de Judas destruiu a sua vida. Então, o sofrimento causado pelo remorso, ele vai nos afastar de Deus e não vai permitir que nós enxerguemos com clareza o nosso pecado. Já o arrependimento, como a frase que eu coloquei hoje, ele nos faz ver que a ferida criada pelo Senhor não é para nos matar, mas é uma oportunidade de vida e liberdade, pois a ferida que o Pai fez, ele vai sarar. A ferida que o Pai fez, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai transformar, meu querido. Então, essa nossa última ministração de hoje, a tristeza segundo Deus, talvez você esteja passando por esse momento, onde você se encontra contristado, onde você está assim, chorando compulsivamente, mas olhe para esse momento, para essa crise gerada por Deus, porque Ele te ama tanto que Ele não pode permitir, Ele não quer perder você. Ele não quer perder você de jeito nenhum. Por isso que permite isso na sua vida, para que você possa se achegar a Ele. A semana que vem a gente começa um tema maravilhoso sobre como flechas na mão do arqueiro. E você vai ver como é tremendo o processo de preparo na tua vida. Você vai identificar muitas situações na sua vida. Mas tudo começa onde? Começa aqui, no genuíno arrependimento. Onde você se abandona nas mãos do Senhor, onde você se arrepende, reconhece as suas falhas, reconhece as suas limitações, reconhece que precisa desesperadamente de Deus, que precisa depender de Deus, e você vai além. Então vamos orar juntos nessa manhã. Vamos orar para que esse momento de tristeza, segundo Deus, venha redundar em vida, venha redundar em transformação e venha redundar no propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te louvar por essa semana, por esse tema tão maravilhoso que o Senhor trouxe para o nosso coração, que nos leva para esse lugar de conserto, que nos leva para esse lugar de alinhamento, que nos leva para esse lugar de transformação, para esse lugar de vida, para esse lugar de verdade, para esse lugar muitas vezes de tristeza, mas uma tristeza segundo o teu coração, que nos faz enxergar as coisas pelos teus olhos, que nos faz pensar com a tua mente, que nos faz nos movermos com o teu coração, meu Pai. Então, nesta hora, Senhor, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. E nós temos certeza que o Espírito de entendimento e de discernimento vem sobre nós para vivificar a nossa alma, para vivificar o nosso espírito e para nos levar para um lugar de vida e vida abundante, onde os teus propósitos, todos eles, onde as promessas que nunca ficaram esquecidas, se consolidarão na nossa vida, na nossa história e sobre a vida de muitas pessoas através de nós. Amém e amém, Jesus. Que bom, gente.
Assim a gente entrega ao Senhor toda essa semana de devocional, essa semana de ministração ao Senhor. Eu espero que você possa meditar nisso profundamente, meditar naquilo que o Senhor tem para você, porque você é tão lindo, você é tão amado, você é tão precioso, que Ele não pode deixar você continuar nessa condição de conformado, de comodismo, tá? Então guarda isso no seu coração, que seu final de semana seja lindo. E eu quero agradecer Divina Calçados, gente, chegando aí, coleção nova. Olha só, o Fernando está mostrando pra gente aqui que linda essa sapatilha. E se você for lá na Divina Calçados, minha querida, meu querido que quer dar um presente aí para agora tá chegando o Dia das Mães, aproveita. O preço é maravilhoso, o atendimento então nem se fala, e tudo que você vai encontrar lá na Divina Calçados, na Rua Uruguai, número 45, telefone 3349-1696. Você pode dar uma olhadinha no site também no Facebook, Divina Calçados, www.divinacalçados.com.br. Um carinho teu, minha linda, quero te agradecer. Todos os dias eu uso sapatos lindos aqui da Divina Calçados. Também quero agradecer Mari Wears. Mari usa e você também vai usar, assim como eu uso as roupas lindas da Mari todas as manhãs aqui no Devocional Intimidade. E a Mari, ela atende você a domicílio, na sua casa, 8482-6518. Você pode encontrar também no facebook.com/@mariusavc também, ou seja, Mariusa e você também vai usar. Você que quer conversar com a gente, manda aí o seu testemunho para o quadro Se Fosse Você, a sua história, a sua crítica, quem sabe uma sugestão até de tema, algo que Deus tenha falado muito com você, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Você que tem o canal aí, que tem via cabo, Navegantes, Itapema, Itajaí, Brusque, canal 6 da Via Cabo, MCA TV, ou pelo www.tvmca.com.br, assistindo a nossa programação em tempo real. Filmes abençoados, jornalismo, variedades, esporte, programas infantis, meu querido. Então, olha só, o que você está perdendo? Fica com a gente aqui, a nossa programação 24 horas por dia, abençoando a sua vida, trazendo o Senhor, trazendo você para muito mais perto do Senhor todos os dias, meus queridos. Assim a gente vai terminando o nosso... Estou esquecendo de falar um negocinho aqui. Você que quer ver os nossos vídeos, as nossas frases, está aí compartilhando com seus amigos. Então temos duas páginas. No facebook.com/barra Devocional Intimidade, você vai encontrar lá os nossos vídeos, release das palavras, os testemunhos e também as nossas frases que nós colocamos aqui todos os dias, @frases Devocional Intimidade. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, a gente compartilha e juntos a gente vai irradiando aí, né? Uma reação em cadeia, uma radiação de vida e de verdade. Que teu fim de semana seja lindo, esteja com a sua família, esteja com o Senhor, que o amor de Deus compunja e guarde o seu coração cada dia mais, tá? Se eu que sou humana consigo dizer, eu amo você, meu querido, pelo Filho de Deus que você é, imagine o Pai, aquele que te ama e que deu a vida por você, que deu o seu melhor por você. Um lindo final de semana, segunda-feira te espero aqui com mais um testemunho lindo no quadro E Se Fosse Você, ó. Beijo no seu coração, até segunda-feira. Tchau.